Boa noite, pessoal! Rodrigo Barros aqui novamente para mais um programa Somos Todos Humanos pela rhradio.com.br, também disponível no nosso canal no YouTube, Somos Todos Humanos. E hoje trazendo o meu amigo de longa data, lá de 2008, do CJ, também depois da banda Verbo, da banda Whisky Sem Gelo, da banda Verde Vale, e depois gravando a bateria do Júlio Nascimento, e depois eu como fã vendo o show do About a Soul, e depois ganhando disco de vinil Coda do Led Zeppelin, e depois um monte de coisas a mais aí, viagem para Itanhaém junto, enfim, um monte de rolê com esse cara, meu amigo, baterista, advogado, marqueteiro, agora trabalha com marketing digital, faz comunicação, o pai dele faz charge. Quer dizer, vamos entender um pouco da onde que vem essas raízes também de artista aí, né? Certamente vem do pai. Vamos conhecer um pouco do nosso amigo, eu chamo ele de Bolacha, carinhosamente, que é o apelido, mas André Reis, seja bem-vindo ao nosso programa Somos Todos Humanos, 23º episódio, hein? Vamos lá, vamos conversar, falar de você, da tua carreira e de comunicação e de tudo mais. Opa, um abraço a todo mundo que está ouvindo, que está vendo aí no YouTube, na Smart TV, onde for. É um prazer estar aqui falando com vocês e com meu grande amigo aí de longa data, como ele numerou coisas que eu tinha esquecido até, como o álbum do Led Zeppelin, o álbum vinil, né? Agora eu lembrei que o do Coda lá que eu te presenteei, bacana demais. A viagem de Itanhaém, tem mais coisas do que eu lembrava, e eu já lembrava de muita coisa. Bacana. Pois é, cara, eu te conheci como um irmão de igreja, vou dizer assim, porque era uma fase que eu estava me envolvendo mais com a atividade do CJ, né? E você apareceu numa reunião lá na casa do Silas Filho, que estava começando ali um ministério de evangelismo do cristianismo para jovens, né? E ali a gente se conheceu, né? Depois eu fui vendo que você tinha um envolvimento com a música já na presbiteriana, dentro da igreja, né? Envolvido com a área musical ali, mas foi através da música que a gente se aproximou mais, porque eu sempre fui um aficionado, apaixonado por música, e eu percebi que você também tinha essa paixão, e mesmo com a diferença de idade, né, eu não sei quantos anos você tem hoje, 32, eu tenho 41, são 32. 9 anos de diferença de idade, a gente se identificou bastante no gosto e tal, acabou se aproximando pela música, né? A paixão pela arte, como eu já mencionei, vem ali de raiz de onde, hein, André? Bolacha. Vou falar bolacha a entrevista inteira. Ô, Bolacha, vem de onde a paixão pela arte? Assim, eu vi que seu pai faz charges, né? Mas tem mais coisa aí na família, avós, artistas. Da onde vem a paixão pela arte, sobretudo a música em si, né? O primeiro contato com a arte veio, lógico, do meu pai, que é chargista de um jornal em Americana, desde antes de eu nascer. E ele também sempre foi publicitário, sempre teve a agência dele. E eu, pequeno ali, fui acompanhando ele desenhando, mexendo no computador, fazendo as artes gráficas no computador. E, assim, na minha infância, naquela transição de infância para adolescência, eu já fui aprendendo, vendo ele fazer as coisas, tanto desenhar como mexer lá no computador, eu fui aprendendo. Comecei até a fazer alguns sites. Eu lembro que na época, acho que eu tinha uns 13 anos, e o Rodolfo Abrantes, né, que já tinha saído do Raimundos, ele montou o Rodox. Aí eu montei um fan site lá do Rodox, que todo mundo começou a acessar, o pessoal falava, nossa, seu site é mais atualizado que a própria banda, né? Aí foi bacana o envolvimento, eu gostava muito de fazer site, de mexer com as artes gráficas lá, e acho que isso aos 13 anos. Aí aos 14 eu comecei a ir na igreja presbiteriana. Eu era muito ruim de ter amigo de social, eu era muito ruim. Daí acho que minha mãe me obrigou aí. Ela falou, você vai num acampamento lá, e se der essa chance para você, você vai nesse acampamento. Se você não gostar, você não vai nunca mais. Mas vai, dessa vez aí. Aí eu fui, cara, e eu tímido pra caramba. Até que chegou uma hora lá, eu falei, pô, tem um monte de galera aqui, um monte de moleque da minha idade. Vamos ver o que vai virar, né? E tinha banda também. Eu nunca tinha visto uma banda ao vivo, né? E
Aí eu comecei a falar com a galera, fui fazendo amizade, a maioria daquelas pessoas de 2004, isso foi em 2004, eu sou amigo até hoje, de conversar todo dia. E daí tinha a banda, e a banda era o Renan Gaspar na bateria, você conhece, tocou junto, e tinha o Thierry, isso, que tá tocando baixo, e a gente tem até banda hoje. E eu fiquei maravilhado com aquilo, cara, entrando na música, né? Aí eu ficava vendo o Renan tocar, eu falei, gente, como que faz isso, né? Eu lembro que tinha os estudos bíblicos lá no acampamento, eu pegava a caneta, eu ficava batucando assim na caneta para tentar adivinhar que movimento que o Renan fazia em tal música, assim, então não aprendi nada da Bíblia, aquele acampamento, né? Fiquei só focado na bateria lá, mas fiz meus amigos, e aí eu conversei com o Renan e ele se prontificou a dar aula, tanto que eu acho, ele pode confirmar isso, mas eu acho que eu fui o primeiro aluno dele, do Renan, na casa dele lá, e aí eu aprendi bateria com ele até que eu entrei no lugar dele, indo na presbiteriana. Aí foi aí que iniciou. Então, você, primeiro momento assim da sua vida ali, enquanto adolescente, começo da adolescência, foi influenciado artisticamente pela atividade de chargista do pai ali, né? E aí, certamente, você falou que mexeu já com computadores ali, porque provavelmente seu pai usava programas como CorelDRAW, Photoshop, enfim, para fazer charges, né? E aí você já manjava ali, naquela época, você já manjava desses programas aí. Esses programas eu usava mesmo para edição de imagem, recortar, fazer montagem, fazer folhetos, essas coisas, né? E o desenho, assim, da charge em si, eu fui vendo ele, lógico, mas foi uma prática sozinha mesmo, de pegar o papel e sair desenhando. E vi que eu era um pouquinho melhor que os outros, vamos dizer assim. Eu falei, então, acho que eu desenho também. E, por curiosidade, assim, alguma dessas charges que saiu no jornal, ele liberou para, filhão, faz você essa daí que vai sair no jornal. Você já fez alguma para ele assinar, assim ou não? Não. Não, porque o traço dele é anos-luz do meu, porque eu também não fui desenvolver isso, né? Não fui estudar ou praticar com afinco isso. E qualquer um ia perceber que não era ele que tinha feito. O cara ia ficar muito na cara, né? É um nível intergaláctico de desenho dele. Não tem como. Então, aí depois com a música foi através ali desse acampamento, né? Eu me identifico bastante, porque eu também, num primeiro momento, com a igreja, apesar de que na minha história eu acabei conhecendo a igreja depois de adulto, né? Foi através de um acampamento também que eu acabei fazendo as minhas amizades entre os irmãos de igreja, e foi através também da música e das bandas que eu me envolvi mais nessa atividade social dentro da própria igreja, né? São as coisas que eu gostava mais, e aí, evidentemente que também tive situações onde ficava reparando só na banda, e a mensagem ficava para depois, né? Eu confesso isso diante dos irmãos da igreja, eu confesso, tá bom? Aquele que nunca pecou, atire a pedra nas telas do seu computador. Não tem como, cara. Você entra nesse meio, você quer, você gosta daquilo, né, cara? Deixa eu te perguntar uma coisa. Depois que a gente se conheceu melhor ali na igreja, quando você foi para o CJ, o que aconteceu? Por que você saiu da presbiteriana e caiu no CJ? Ali era uma coisa, teve alguma coisa que te decepcionou e você acabou indo lá mudando de igreja? O que aconteceu nesse meio tempo? Cara, o CJ foi um movimento que atraiu muita atenção, né, desse pessoal jovem e que buscava uma igreja mais aberta, menos, dizer, não tão presas a liturgias, né? E eu, na presbiteriana, acho que começou a ter um entrave ali para você se desenvolver. Eu não via muito espaço, eu não estava me sentindo muito em casa mais ali. Eu agradeço demais o tempo que eu passei lá, o espaço que eu tive para tocar bateria, né, tudo que eu conheci,
Mas ali, naquela época do CJ, eu vi vários dos meus amigos, de outras igrejas, inclusive, e os novos que eu fiz como você, que estavam indo lá, tinha uma proposta diferente, era uma, né, não vou negar que naquela época tinha uma ascensão da Hillsong, que todo mundo gostava, todo mundo assistia, todo mundo ficava louco por aquilo, e o CJ trazia aquilo para a Americana, ali pertinho de casa, né? E eu fui indo, fui visitando, e outra coisa, né? Como eu falei, eu era muito fã do Rodox, e o primeiro evento do CJ foi trazer o Rodolfo, né, para Americana. E eu tive a oportunidade de trabalhar nesse evento, conhecer o Rodolfo, conhecer a banda do Rodolfo, e aí um cara de 17, 16 anos lá, você fica, pô, que oportunidade legal, que clima diferente. Daí eu acabei indo, cara, sem culpa. Legal, legal. E aí, cara, assim, eu tava vendo aqui depois no seu release, né? Que aí, quer dizer, profissionalmente você teve que decidir, né? Você vai estudar onde, né? Você vai fazer o quê quando você for profissional? Vai trabalhar com publicidade, porque o pai tem uma agência e tal, ou vai para uma outra área, né? Enfim, aí veio essa ideia também de tocar bateria, né? Você começou a tocar bateria e aí se envolveu, depois montou uma banda de música autoral, né? Que chamava Verbo, e depois foi se envolvendo com mais coisas fora da igreja, acabou tocando na banda Whisky Sem Gelo, também na banda Verde Vale, e até ali eu acho que você começou a pensar, tipo, eu posso ser baterista da vida. Você chegou a pensar nisso, assim, vou ser baterista, é isso? Cara, profissionalmente, não pensei. Bateria, não. Sempre. Sabe aquela coisa de ser. Ah, eu amo uma música, eu amo tanto uma música que eu vou colocar ela de despertador. Aí você fica com raiva da música porque ela é o seu despertador. Porque eu acho que foi meio assim com a bateria. Eu falei, eu não quero levar isso como profissão porque eu gosto tanto de tocar por prazer que eu não quero vincular isso com a minha subsistência Bom, financeira. eu tô dizendo, perguntando isso, se você não cogitou a hipótese de ser baterista, por conta de um vídeo, que inclusive eu não tenho mais, eu perdi esse vídeo, que era a gente tocando no Bar da Montanha, Heaven and Hell, do Black Sabbath, com a galera fazendo "Ah! Oh! Oh! Oh!", né? E você na bateria e tal, e eu no baixo ali, a galera agitando demais, aquela atmosfera ali do rock and roll, né? Um prazerzaço, né, aquele dia. Então, de repente, numa dessa aí, né, você começa a, tipo, vislumbrar a ideia. Não, pô, acho que é isso, né? Mas não foi, né? E aí você resolveu fazer direito. Nessa fase, você estava tocando bateria, né? Já estava bastante envolvido com a bateria e resolveu fazer uma faculdade de direito. O que aconteceu nessa fase, né? Da onde veio a ideia do direito aí, então? E aí você já começa a se multifazer, né? Porque profissionalmente hoje você tem algumas facetas, né? Eu diria. Você é um cara polivalente ali. Pode atuar como baterista, pode atuar no marketing, pode atuar no direito. Da onde veio a ideia do direito? Como que isso aconteceu na sua vida e como que isso tem sido justificado hoje, né? Você ter feito a faculdade de direito. É, na verdade, eu tinha meus dois pés, né, na publicidade. Inclusive, eu já estava trabalhando profissionalmente na agência junto com meu pai. Mas eu sempre fui muito desligado na adolescência e início da juventude, assim, né? Eu não tinha aquela coisa assim de eu vou fazer aquela faculdade porque sim, por algum motivo. Eu não pensava nisso. Eu gostava de ir na igreja, tocar bateria, falar com meus amigos e boa. Aí chegou a hora de decidir, aí eu falei, acho que eu vou fazer publicidade, já que eu estou envolvido, né? Aí eu tive uma conversa com meus pais e eles tinham essa percepção de que eu tinha que fazer uma faculdade cujo diploma fosse necessário, né? Uma visão deles, respeito bastante. Hoje esse cenário mudou muito, mas eu entendo que da época deles isso era muito mais forte, né? Então eu falei, tá bom. E como eles tinham uma agência de publicidade e eles não têm formação, então para eles era desnecessário fazer uma faculdade disso, né? Então eu fui por direito, não foi nada de segunda, terceira opção, simplesmente aconteceu.
Na verdade, eu não sei explicar porque que eu fiz direito, mas eu fiz direito. Eu queria te perguntar a respeito disso, né? Você já explicou, mas eu fiquei com dúvida. Por que, então, nesse momento que você escolheu direito, não fez publicidade? Eu não entendi exatamente o porquê. Não, eu inclusive fiz vestibular para publicidade, eu passei e daí eu fui conversar com os meus pais e eles falaram: não, a gente quer que você faça uma faculdade que o diploma seja necessário. Publicidade não precisa. Então, a gente quer que você se forme, mas faça uma que o diploma seja necessário. Aí eu fui fui para o direito, cara. Aliás, a Foi faculdade de isso. Direito já abre um leque de cargos públicos enorme, né? Tem concurso toda semana, se quiser, né? Para quem tem faculdade de Direito, acaba sendo uma carreira promissora se você investir em passar num concurso, ser agente do Ministério Público, enfim, juiz. Claro que teria que ter Uhum. outros cursos aí de especialização, mas é um leque enorme assim, você não fica sem emprego, né? Sim, a questão do concurso, né, dificultou ainda mais tanto pela escassez, que vem sendo cada vez maior, e a concorrência, né, porque ao mesmo tempo que cresceu os concursos, cresceram as faculdades de direito, né, o Brasil tem mais faculdade de direito do que no resto do mundo somado. E então tem muito bacharel em direito que faz direito para fazer concurso, então tem uma concorrência gigantesca. Eu até tentei prestar, fui bem em alguns concursos, mas eu vi que precisava de muito mais, de um tempo que eu não tinha e de uma paciência que eu não tinha para prestar concurso. Então eu não levei para frente esse projeto aí. Escuta, você fez faculdade de Mas Direito em 2010, né? Você ficou de 2010 a 2014. Nessa época aí, a presidente da República era Dilma Rousseff e existia ali um clima político bastante caótico, de divisão, todo mundo querendo tirar lá a presidente Dilma Rousseff e tal. No fim, acabaram conseguindo tirar ela. Em 2016, ela saiu e depois aconteceu tudo o que aconteceu, a eleição do Bolsonaro, enfim. A pergunta é a seguinte: o Supremo Tribunal Federal ele é um representante dos três poderes ali que diz respeito à justiça, né? Que é onde as leis são julgadas, né? E aí os juízes lá levam em consideração a Constituição Federal para dizer se está certo, se não está, mas eles deliberam e votam, né? Às vezes dá 6-5, né? Algumas questões ficam bem divididas. Esse pessoal, eles representam mesmo aquilo que se aprende numa faculdade de direito, ou eles representam apenas os interesses políticos de quem possivelmente os financia, no caso o próprio povo, né? Enfim, qual a sua opinião a respeito do Supremo Tribunal Federal, caso você, ao adentrar numa faculdade de direito, tenha vislumbrado a hipótese de um dia se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal? cara, o que eu falo sempre, a Constituição é muito bonita, tem valores excepcionais. Na faculdade de Direito aprendi a respeitar, aprendi a entender e respeitar. E se eu fosse falar da letra fria da Constituição, os ministros do STF estão lá para defender a própria Constituição. Todos os processos que chegam no STF é para deliberar os olhos da Constituição. Então, em tese, né, seria algo assim, tipo, eles estão lá para representar o que a Constituição quer, que a Constituição foi uma proclamação do povo, então tá ligado aí, o STF estaria a serviço do povo. Mas não só no STF, no Congresso, no Planalto, na Câmara Municipal, em qualquer lugar, não tem como. No mundo capitalista existe sempre os financiadores, né, cara? Então é muito difícil você apontar, olhar e dizer, não, isso aqui ele está falando de acordo com os financiadores dele, ou está falando de acordo com a lei. Até porque, e foi algo que acho que a gente vai chegar nesse ponto que eu não advogo mais, foi um dos pontos que me deu muita frustração. Eu gostava muito de atuar com direito tributário, e direito tributário é estritamente Constituição,
a lei tributária é preto no branco, não tem muita abertura de interpretações, né? Em tese. Só que no exercício da profissão eu vi que tinha interpretação pra caramba. E eu ficava muito bravo, muito frustrado com isso, porque se chegava com uma tese que era certa, que você poderia até dizer para o cliente, isso aqui é causa-ganha, você vai ganhar, vai ter seu dinheiro de volta e boa. E chegava lá no STF ou até em tribunais inferiores e a decisão era, não, realmente, o contribuinte tem razão, mas nós não vamos condenar o Estado daqui para trás, desse momento do julgamento para trás, só daqui para frente. Então, era um cenário de ganha, mas não leva, né? Então, e não era para ser assim. Se a pessoa pagou um tributo errado o tempo inteiro, ela para ser ressarcido com juros, com mora, e não acontecia, né? Só para citar uma parte de vários entendimentos diversos e porque o juiz ali é um humano, né, cara? E o humano não tem como se livrar dessas convicções políticas, filosóficas, morais, de valores. Ele vai acabar imprimindo aquilo numa sentença que ele der. Então, por isso que tem muitos casos iguais que são julgados de forma diferente, né? Então, não ter essa exatidão, esse vínculo forte entre lei e o caso, foi uma coisa que me frustrou bastante enquanto advogado, né? E na arte é tudo ao contrário disso aí, né? E na arte a gente mexe ali com emoção, eles têm a interpretação, mas é uma interpretação que você quer que tenha, né? Porque você quer tocar o coração da pessoa, quer tocar os sentimentos dela, você quer exprimir aquilo que você está sentindo e a pessoa vai receber de algum jeito ou de outro. E a troca de ideias, de sentimentos é válida. No direito já não é tanto. Escuta, e daí veio essa frustração aí, você chegou a advogar há algum tempo, certamente, né? E resolveu fazer uma segunda faculdade, é isso? Análise de sistemas. O que se aprende numa faculdade de análise de sistemas? É uma curiosidade minha, porque tem processamento de dados, análise de sistemas, tem não sei o que da tecnologia, tem vários nomes, né? Análise de sistemas, o que exatamente se aprende? Com a ascensão da tecnologia de informação, TI, né? Muitas faculdades foram criadas, muitas nomenclaturas diferentes, o que é bom. Só que a análise e desenvolvimento de sistemas já é antigo. Isso, na verdade, é um tecnólogo, são 2 anos e meio. E o que aprende? Você adentra nesse mundo de TI. Você aprende algumas linguagens de programação. Eu aprendi C Sharp, por exemplo. Você aprende banco de dados e aprende gestão de projetos. Resumindo, né, é realmente um sistema. Você programar lá um pouquinho em Java, programar um pouco em C Sharp, fazer uma gestão de projeto, até de design de software. A faculdade que eu fiz, eu senti que era mais introdutório, mas foi muito válido para mim, porque eu decidi iniciar ela no momento que eu estava querendo sair da advocacia, e eu estava um pouco sem rumo. E eu sempre gostei de computador e tal, e falei, cara, eu vou fazer uma outra faculdade, não me importa que me leve tempo, e que eu quero entender. Eu tinha essa mesma dúvida que você, inclusive. Falei, tem um monte de curso aí, o que é cada coisa, o que eu vou fazer? Aí eu vou fazer esse tecnólogo aqui que é rápido e tem os tópicos interessantes. E fiz, inclusive eu terminei esse mês aqui. Já estou formado praticamente. Eu me lembro que quando em 2007, eu tinha desistido da hotelaria também por frustrações profissionais, logicamente que por outros motivos, né? Eu trabalhava com hotel, sempre fui músico, então eu acabei me frustrando naquela situação onde eu me vi tendo que trabalhar quase como um garçom todos os dias, deixando a música de lado para fazer isso, para ganhar às vezes a mesma coisa, né? Então eu acabei me frustrando e decidi voltar para música. E nesse meio tempo que eu fiquei parado antes de fazer a faculdade de música, que foi minha segunda faculdade,
eu fiquei um ano mais ou menos em stand-by, assim, só indo na igreja, buscando a Deus, tentando me encontrar ali, para depois entender qual seria o caminho profissional fora daquilo que eu já tinha estudado, que era hotelaria. E nesse meio tempo eu encontrei uma pessoa que trabalhava na IBM com banco de dados, né, que era operador de banco de dados, atendia telefonema de indianos, de chineses e tal, e tinha que resolver problemas por telefone de banco de dados que estavam longe e tal, com linguagem SQL. E fui fazer um curso de SQL, melhorar meu inglês, para depois fazer uma entrevista na IBM para tentar entrar lá, né? E no fim, baseado nesse curso que eu fiz, que aconteceu na FATEC, mas era um curso de final de semana, eu não fui nem selecionado para entrevista, porque primeiramente eu não conhecia nada ali do SQL, tudo que eu aprendi foi muito rápido, tinha gente que já estava 1 ano, 2 anos fazendo, então fiquei para trás, e meu inglês também não estava muito afiado, apesar de eu ter trabalhado com hotel, falar um pouco, eu não estava sobre linguagem técnica de processamento de dados, eu estava péssimo, e no fim não deu certo, né? Graças a Deus, porque pouco tempo depois eu comecei a dar aula de guitarra, e eu sou professor de música até hoje, enfim, estou colocado aí no mercado como professor, né? Mas as coisas não acontecem por acaso, né, o André Bolacha? Você acha que tudo isso veio porque você realmente nasceu para fazer outra coisa mesmo, né? É isso aí, né? Cara, eu sempre, embora eu não esteja advogando mais, eu amo o direito, eu amo ler o direito, entender. Eu leio notícias políticas e jurídicas todos os dias, e o direito foi importantíssimo para mim, porque eu era cego sobre coisas de Estado, formação de país, soberania de povo, de leis, como funciona uma lei, o que você pode cobrar, o que você não pode cobrar, tudo, toda a formação nossa social está vinculado ao direito. Eu era cego nisso, então com o direito eu aprendi a expandir minha visão, né? E é muito válido isso. Escuta, tem uma outra faceta sua que eu não mencionei no início da entrevista, que eu vou mencionar agora. Você é um poeta também, né? Você escreve letras muito bem. Na época da banda Verbo, e agora, recentemente, acho que vi algum texto seu no Instagram, alguma coisa assim, textos que não são cristãos, mas que são textos muito bem escritos, muito bem elaborados, né? Tem alguma veia de poeta aí? Você está seguindo essa ideia? As letras da tua banda você escreve? Como é que é essa parte de poeta aí? Isso aí eu fiz bastante na época do Verbo mesmo, né? Que escrevi as letras e o senhor aí transformou em belas músicas. E escrever a poesia, assim, a poesia propriamente dita, eu não fiz mais. Acho que poderia até retomar. Mas essa facilidade com escrita, inclusive, eu usei muito enquanto advogado. E era uma coisa que meus ex-chefes gostavam muito, que eu deixava tudo muito inteligível e bem formatado para fazer as ações aí, né? Eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de ler um texto muito bem escrito. Sou o cara chato que corrige os portugueses dos outros. Normalmente, o cara que é menos sociável tem facilidade com escrita, né? Você concorda com isso? Não sei, mas eu nunca tive esse pensamento. Não. Nunca Não, parei porque para assim, pensar nisso. você disse que era tímido e tal, quando você era mais Sim, novo e sim. tal. De repente, com a caneta na mão, a timidez não existe, né? Exato. Tem essa perspectiva, né? Tem coisas que eu não consigo falar numa sala com 4 pessoas, mas se você me der um lápis e caneta, lápis e papel, eu vou falar mais que todo mundo. Ou se você me dá uma bateria, eu vou deixar todo mundo quieto e só eu falo. É um jeito, são diversas formas de se expressar, né? Sim. Então a gente já mencionou aqui pelo menos 3 facetas aí do Bolacha, né? Que é o cara que começa ali a se envolver com música, primeiramente, mas ao mesmo tempo está numa agência de publicidade, vai para o direito, dá aquela desanimada, volta para a publicidade, vai para o computador e agora com marketing digital, né? Que está mais presente aí na tua carreira atual. O cenário de pandemia fez com que as pessoas tivessem ainda que usar mais o computador, e eu tenho visto
pelo menos no Instagram, no Facebook, tanto quanto no YouTube, que os anúncios estão ficando cada vez mais chatos, né? E esse é um desafio para você, né? Transformar esse momento de 10 segundos ali num negócio que não seja chato, né? Como que você lida com isso e como que você faz a crítica e a autocrítica dos trabalhos que você produz nesse sentido de observar como que o mercado mudou no último ano, né? Em decorrência desse aumento da acessibilidade, né, em virtude das pessoas não saírem de casa, né? Então tá todo mundo comprando de casa, né? E o marketing digital vai olhar isso com os olhos de quem, tipo, tá vendo uma mina de ouro, né? É isso? Exatamente. Já era uma crescente antes de 2020, já vinha crescendo muito, e com a pandemia, a necessidade de ficar em casa e se proteger, todo mundo começou a comprar na internet, e tudo, né? Desde comida nos aplicativos existentes, desde roupa, coisas de casa, tudo. Cursos. Todo mundo, cursos principalmente, todo mundo se viu na necessidade, todos os empreendedores se viram na necessidade de ter um site e de ter uma rede social. E aí que o marketing digital entra, porque o marketing digital era aquilo do tradicional de ter outdoor, de ter panfleto, de ter impressos, mas agora é tudo no digital. Então você tem, só que com muitas possibilidades, né? Aqui a gente, no canal do YouTube, é um lugar para a gente anunciar e fazer conteúdo. Na rede social, seja Facebook, seja Instagram, seja LinkedIn, Pinterest, o Twitter, etc. Agora TikTok. TikTok, Kawaii, né? Inclusive estão pagando para você entrar na plataforma e usar. E tudo o que, em resumo, eles querem comprar a sua atenção, né? Eles querem que você anuncie para comprar a atenção do seu público, para que o público use aquela ferramenta, seja o YouTube, seja o Instagram, etc. Então, aí é nesse ponto que fica chato o negócio. Por quê? Com o marketing digital, cresceu muito o número de pessoas que estudam como anunciar na internet. E não só profissionais ou pessoas que passam um dia igual eu fazendo anúncios online. Os próprios empreendedores fazem isso. Quando não tem muita verba, não pode pagar o terceiro para fazer isso. Porque é mais democrático, isso é bom. Tipo eu, assim, vendendo meu álbum, né? A coisa se torna mais democrática, porque as pessoas, tanto o ricaço, naturalmente, ele vai ter muito dinheiro para investir, mas a pessoa que tem lá R$ 200 por mês para divulgar as coisas dela, ela também pode, porque ela não vai precisar comprar um espaço numa revista ou num jornal, que às vezes é lá além do orçamento, para anunciar alguma coisa. E ela pode, além de poder pagar menos e anunciar, ela pode segmentar o seu público, né? Eu quero atingir pessoas, mulheres de 18 a 25 anos só, em americano. Consegue, né? É muito prático e democrático. As ferramentas de impulsionamento permitem isso, né? E eu queria agora entrar nesse ponto do impulsionamento, né? Como é que funciona dentro da sua plataforma que você oferece para os seus clientes a inclusão dos impulsionamentos dentro da estratégia. Se é uma coisa que o cliente poderia fazer por conta, qual é o diferencial que uma agência de marketing digital tem ao utilizar o impulsionamento? Porque você tem um olhar diferente, né? Que nem eu estava dando um exemplo, vou pegar eu aqui como bode expiatório porque eu fiz errado, talvez. Porque por não ser um marqueteiro digital, ser músico apenas, eu não sei exatamente como vender o peixe, eu sei como produzir, né? Então, fazendo uma certa suposta economia de não pagar o André Bolacha para fazer o meu marketing de venda do meu produto, eu não estou economizando, eu estou deixando, na verdade, eu poderia encarar como um investimento que ia me dar um retorno muito maior, né? Então, nesse ponto, qual é o diferencial de um marqueteiro digital? Qual é a visão, além do alcance que ele tem, que o próprio produtor não tem, né? Como que você enxerga essa estratégia de impulsionamento com olhos de quem realmente vai fazer dar certo, baseado não só nos cases lá, ou no livro do Philip Kotler, sei lá, que tem milhares de teorias de marketing aí para você estudar, né? O principal é assim, o profissional de marketing digital espera-se que ele tenha estudado o marketing digital. Então,
ele vai ter uma visão de mercado, incluído nesse âmbito digital, que normalmente o empresário não tem. O empresário conhece do negócio dele, do produto dele, e nisso ele domina. O profissional de marketing vai ter contato com esse empresário e vai extrair deles essas informações. Quais são os pontos fortes do seu produto, quais são os pontos fracos, o que o concorrente faz, o que não faz, vai pegar todo um apanhado de informações para usar em favor daquele anúncio que eu vou fazer. Então, conhecendo com ajuda, e isso tem que ser uma parceria com o empresário, né? O empresário tem sempre que estar nutrindo o marqueteiro de informações, e ele vai pegar essas informações e transformar num anúncio que tem uma linguagem persuasiva, que é algo que conta muito hoje, essa linguagem persuasiva, por conta daquilo que eu falei, que a gente tem que comprar a atenção dos usuários de rede social do Google. Eu vou saber fazer uma linguagem que chame atenção, que tenha uma imagem que chame atenção, que coloque os elementos certos, porque cada virgulinha, se é uma pessoa X ou uma pessoa Y num anúncio gráfico, faz a diferença ao chamar a atenção de uma pessoa. E com o marketing digital, nós temos também a possibilidade que as pessoas que anunciam em revistas, em jornais, em ônibus, não têm, que são métricas. Então, eu consigo saber quantas pessoas viram, quem interagiu, quem clicou, quem deixou de ver, quem bloqueou, né? São informações muito preciosas que o profissional de marketing digital vai ter mais sabedoria ao analisar do que o empresário, não porque o empresário não saiba. Tem muito empresário que sabe muito, inclusive. Só que a maioria espera-se que eles foquem no trabalho deles, no produto, serviço deles, e não que tenha que carregar mais o fardo do marketing, que é gigantesco. É muito comum que muitas pessoas comecem assim, igual você falou, eu vou economizar esse dinheiro, eu mesmo vou fazer meu marketing aqui, tal. Só que daí ela começa a ver que produzir os conteúdos para a rede social dela é chatíssimo. Chega um ponto que é muito chato. E ainda tem anúncio. E aí tem que fazer artes bonitas. E tem que pensar num texto da hora, um texto que chame atenção. E tem muitas vertentes. Aí surge uma outra rede social, que é o TikTok. Agora eu vou ter que aprender a fazer dança, né? O marketing digital só cresce. Ele cresce pra caramba, todo dia. E se você não tiver alguém focado só em marketing ali, dificilmente você vai progredir, escalar, né, como diz. Ficou claro, né, o papel do marketing digital aí, e certamente vou ser seu cliente um dia, né? Assim, a partir do momento que tiver um próximo produto, vou precisar contar com você, sim, como seu cliente, claro, né, contratar o seu serviço, né? Evidentemente que deve ter pacote de todos os tipos para todos os tamanhos de bolso, né? Enfim, sim. Aí obviamente depois a gente vai ter que negociar, e aí os clientes que tiverem interesse também vão acabar negociando com você isso aí, né? No lado mais polêmico das redes, eu vou citar um filme que você já deve ter assistido, que foi produzido pelo Steven Spielberg, que é um filme chamado Jogador Número 1. É um filme de nerd, né? Mas é um filme muito é um filme muito relevante no conceito de avatar, né? Quando você chama uma pessoa de avatar, a pessoa cria um avatar ali, ela é um avatar, todo mundo é um avatar no Facebook ou no Instagram, ninguém mostra os podres, só mostra o que tem de bom, né? Exato. Então a gente está se vendendo ali numa vitrine para as pessoas, né? O tempo todo o LinkedIn vem com uma proposta um pouco mais séria, mas não deixa de ser uma vitrine de venda de trabalho, né? De propostas de currículo e tudo mais. Mas assim, pensando, o que fala no filme lá é que tem duas empresas, uma que é do bem e uma que é do mal, né? Então, assim, no meio da tecnologia, eu vejo em duas esferas, duas empresas que dominaram os hardwares, que aí no caso a Microsoft e a Apple, né? E são as que dominaram o mercado. De repente até os chineses têm agora a Xiaomi lá, não sei se isso representa alguma coisa ainda, mas acho que a Microsoft e a Apple estão dominando um mercado dos hardwares. E na parte das redes, assim, da internet, tem a Google e tem o Facebook, né, que detém aí os direitos e a propriedade do Instagram, do WhatsApp, que são os aplicativos mais usados aqui no Brasil, de comunicação, de rede social e tal.
e o Google, que usa o YouTube, que é uma plataforma mais democrática, onde você tem acesso a informação de qualidade e tal, é bem seletivo e tudo mais. Tem como dizer que Microsoft ou Apple ou Google e Facebook, alguém é do bem, alguém é do mal? Tem como dizer isso? Como lá no filme ficou meio que sugerido isso, né? Cara, é muito difícil tratar disso, né? Porque o esquerda é do mal e o direita é do bem, ou vice-versa, não? Ou os republicanos e democratas. Para um meio conservador, todo mundo ali é super do bem, super família, super cristão, e toda a esquerda é do mal, do diabo e não sei o quê. E no meio dos esquerdistas, os conservadores são pessoas hipócritas, que mentem, que não sei o quê, que seriam o mal, Preconceituosos. preconceituosos, e eles seriam as pessoas que buscam a justiça social, tudo. É muito ponto de vista, né? Porque, assim, o Google, vamos citar o Google, por exemplo. O Google faz diversas ações. Que nem, para citar uma, teve a questão da vacinação da Covid, eles colocaram no Google Maps lá, procure por Covid ou vacinação Covid, que você vai ver todos os pontos de vacinação que tem. E também o que está muito na moda, eu acho necessaríssimo, né, urgente, mas não posso deixar de considerar uma moda, que é a inclusão social e diversidade, né, de LGBTQ e outras letras, das pessoas afrodescendentes, né, e de mulheres. Repetindo, acho extremamente necessário, mas sem muitas marcas adentram nisso porque é uma moda e é bem visto. Quem faz isso tem vários retweets, vários compartilhamentos, né? Então é difícil você pensar assim, não, essa marca está fazendo isso aqui só porque dá engajamento, ou essa marca faz isso porque ela realmente acredita nisso. É uma marca, não é uma pessoa. Até pessoas físicas a gente não sabe mais, né? Porque tem muita gente que, como entrando nessa questão do avatar, né? Nós nos produzimos para estar na rede social, né? A gente tem muito medo de falar alguma besteira às vezes eu uso muito o Twitter, às vezes eu coloco uma piada lá né, o meu engajamento no Twitter é pífio, é coisa de eu postar uma coisa e ter um like lá. Mas às vezes eu comento uma coisa e tem 1000. Certa vez eu critiquei assim, um ministro do atual governo e tinha 2.000 likes lá e 500 retweets. Falei, gente, daqui a pouco. Bolacha para vereador aí, ó. Pronto. Então a gente está sempre num campo minado aqui, né, na internet, né? Então Sim. muito difícil falar do bem ou do mal, porque as pessoas se camuflam. Eu ouvindo você falar, já estava aqui refletindo, né, para comentar o que você está falando, que é assim, né, um machado ele pode ser usado para cortar uma árvore, mas ele pode ser usado também para salvar um bicho que ficou enroscado numa rede. Então, é um machado, né, cara? Tipo, ele pode ser usado para as duas coisas, né? Ferramentas, né? Uma coisa que é super ruim e uma coisa que é super boa, né? Então, acho que todas as ferramentas têm essa proposta que diz respeito ao livre-arbítrio da pessoa, né? A pessoa escolhe o que vai fazer com aquilo. Então, esse é o ponto. O ser humano, né? No nosso programa que chama Somos Todos Humanos, né? Então, o ser humano, ele tem o livre-arbítrio. Ele pode escolher fazer o bem ou o mal. Então, com o Google, com a Microsoft, com o Facebook, com qualquer outra coisa, né? Eu tinha falado da Apple, qualquer um desses aparelhos, você pode fazer muita coisa boa, mas também pode fazer muita coisa ruim, principalmente se não tomar o devido cuidado, justamente porque existe uma sementinha pecaminosa no ser humano que a gente sabe muito bem, né? Todo mundo tem uma tendência a cair numa tentação de ver uma besteira, ou de falar uma coisa por emoção, né? Não pela razão, e acaba perdendo esse senso daquilo que poderia ser bem ou mal utilizado, né? Acha que está fazendo bem, mas está fazendo mal, ou acha que está fazendo mal, mas está fazendo bem. Tem isso também, né? Às vezes o cara acha que está fazendo mal, mas está fazendo coisa boa. Então, assim,
É menos comum, né? Essa segunda opção é menos bem comum. Menos, bem mas menos tem. Mas assim, vamos para a indústria fonográfica agora e falar de um aspecto polêmico. Você toca numa banda que produz um material que vai para uma plataforma digital chamada Spotify, que é controlada pelo ECAD, que tem todo o respaldo de uma associação que é como a Abramos ou outras associações, e que diz lá que todos os streamings vão ser repassados para os artistas conforme as reproduções forem acontecendo, e o ISRC, que é o código de reprodução lá, o código, o International Recording Security Code, enfim, toda essa parte jurídica que a banda, por exemplo, que você toca, está, de certa forma, indiretamente conectada por fazer parte de uma plataforma, ela, por você ter a faculdade, saber um pouco mais como as coisas funcionam, a respeito do Spotify, dessa distribuição e do ECAD, principalmente, né, que é o Escritório Central de Arrecadação de Direitos, e essas leis terem sido, inclusive, foi instaurada a Comissão Parlamentar de Inquérito pelo próprio Lindbergh Farias, do PT, para questionar o ECAD e tal, lá em 2011. Isso não deu em nada, né? Então, assim, a indústria fonográfica continua e continua e continua dentro de uma nuvem espessa, que a gente não vê nada o que tem lá dentro. E como você lida com isso como músico, como artista, quando você vê esse cenário tão sem transparência, vou dizer assim, para não ofender, né? Porque se fosse ver bem, tinha que ofender, mas não vou ofender, vou ser respeitoso, vou dizer assim, não tem transparência nesse meio. Né? Como que resolve isso daí? Tem como você mover uma ação aí por vias, né, Ministério Público? Como que faz isso aí? Como é que chega realmente quem é o responsável por dar transparência a realmente quem está consumindo sua música nas plataformas? Esse é um ponto que eu confesso que falta até estudo, né? Falta até, para mim, eu digo. Porque realmente eu gosto de enxergar não só o Spotify, mas como todas as plataformas aí que existem, que como uma herança do MySpace, né, que é o mais antigo, eles deram a oportunidade para muitos músicos, né, para muitas bandas, de aparecer. O próprio YouTube também, na forma de clipe também. Então, muda um cenário, mas mantém-se o cenário, porque antes o músico precisava loucamente de uma gravadora, né? Para custear lá os estúdios e gravar e ter quem jogue as músicas para a rádio ou para as lojas, né? Agora não, agora a gente pode gravar em casa, inclusive, com tudo que pode gravar aqui no Pepper Studio? Pode gravar no Pepper, no qual eu Merchan. indico muito. Já gravei e indico muito. E então você pode fazer toda a sua música em casa, no home studio ou no estúdio, e você mesmo coloca no Spotify e tá lá para todo mundo ouvir, você divulga nas redes sociais e usa o marketing digital para espalhar a mensagem. Né? Aí, mas o que eu falo que mantém seu cenário, porque ainda as bandas gigantes são as que recebem mais dinheiro. Não sei se mais que antes ou menos que antes, mas o grosso do montante arrecadado ali continua sendo para as bandas famosas. Óbvio, tem mais ouvidas, né? Tem mais views. E as bandas autorais, como a que eu faço parte hoje, a gente é uma coisa assim, né? Você, principalmente no seu meio, acaba vendo muito disso a gente acaba fazendo por amor, né? Por amor àquela arte. Eu gosto de estar com o pessoal da minha banda produzindo música porque a gente ama aquilo. A gente jamais espera um retorno financeiro. Se vier, lógico, a gente tá aí. Se quiser virar profissional também, né? Vira também. Só que a gente, principalmente no autoral, não só no Spotify, as relações nebulosas, né, dessas agências e empresas, mas até nos locais que a gente toca. A gente não espera um retorno financeiro, né, cara? Principalmente o autoral. Então, me faltaria estudo, viu, Rodrigo, para responder a sua pergunta, porque justamente por isso, porque não existe transparência, é nebuloso. Eu mesmo saberia quem que eu ia falar.
poderia buscar o Ministério Público, né? Poderia procurar um deputado que fosse, nem sei que cargo que era o Lindbergh Farias aí na Na época, época ele era 2011. deputado federal. Deputado, Sim. poderia, mas a quem toca na ferida ali, eu não sei não quem procurar. Pois é, recentemente, né, essa questão diz respeito aos artistas, que na verdade, no meu ponto de vista, diante do conhecimento que eu tenho como produtor, que também é pequeno, não é a minha área de atuação principal, eu também não tenho tanto estudo sobre lei, nem sobre como tudo acontece, de repente eu estou até fazendo de forma tendenciosa aqui uma suposição, né? Mas eu estou falando do meu trabalho mesmo, né? Eu, como artista, eu já tive a oportunidade de lançar trabalhos em plataforma, e acabei não querendo mais isso pela falta de transparência, justamente, né? Por quê? Porque é muito chato você supor que alguém esteja ganhando em cima de um trabalho que é seu, né? E isso é muito triste, né? Seja o trabalho que for, né? É a mesma coisa você fazer, tipo, 3 bifes para você comer, e você sabe que você só vai poder comer 1,5. O outro 1,5 vai para alguém que você não sabe quem é. Alguém, E sei lá que nem quem, participou do que não processo pagou por de... aquele bife, que não suou para fazer, enfim, é uma coisa triste, entendeu? Então, para não ter essa sensação, no último trabalho, nos 2 últimos trabalhos que eu tive a oportunidade de produzir, eu acabei não optando pelas plataformas como forma de protesto, né? E que foi muito mal compreendido por diversos amigos meus, enfim. Eu não estou preocupado com o que os outros pensam, porque tá claro para mim que existe um mecanismo, né, de manipulação de dados que diz respeito à grande indústria que só pensa no dinheiro e que colocou a arte como serviçal do capitalismo. No meu caso, quando eu pensei em ter um lugar assim pequeno para poder gravar música e fazer música, eu pensei que a arte é 100%. E o dinheiro, como você bem disse, que eu acho maravilhoso ouvir isso, que vocês não têm interesse financeiro, fazem arte por amor, é isso, né? É isso, porque a arte tem um poder e um transformador que o dinheiro não tem. É uma energia tão mais elevada, eu diria, do que o dinheiro que, no meu ponto de vista, o dinheiro até é, passa a ser um problema, dependendo de quem está com ele na mão. Já a arte sempre vai ter um aspecto positivo, por mais que seja uma arte de protesto. Mas tem alguma coisa positiva ali que alguém acreditava e que queria impactar a sociedade a refletir e a evoluir, né? Então, nesse ponto, eu estou ainda bastante decepcionado com essa falta de transparência. Falando também sobre um aspecto que diz respeito a essa falta de, eu diria, de igualdade, né? Porque a gente está falando de falta de igualdade, porque você falou assim, os grandes artistas, então tem lá uma remuneração, tem um número de visualizações, tem lá, fazem parte de um esquema onde eles aparecem como o grande destaque e os pequenos ficam sem espaço. E aí o Spotify vem e dá esse espaço. Só que não. Então, assim, só que não. Por que só que não? Porque não é transparente. Esse espaço não é transparente. Ele continua alimentando grandes empresários e financiadores das grandes indústrias de produção de conteúdo, ou que seja, de CD, de DVD, de vídeo, de mídia, ou o que quer que seja. Em vista disso, pela falta de igualdade que ocorre na indústria fonográfica, eu queria só fazer uma última pergunta para a gente ir para os finalmente aqui, relacionado com a parte da pandemia. A pandemia, ela expôs a falta de inclusão, né, nessa questão tecnológica. Por quê? Por exemplo, eu comecei a dar aula online, e aí lá em Hortolândia eu trabalho num bairro carente, chama Jardim Santiago. É um bairro que num primeiro momento era uma invasão do MST, foi emancipado lá o bairro, no fim a prefeitura fez o loteamento, colocou energia elétrica, esgoto e tal. Hoje é um bairro com escola, posto de saúde, é um bairro estruturado, né? Mas é um bairro ainda muito carente, tem ainda um trecho próximo ao trilho do trem com diversas favelas, e alguns, inclusive, alunos que são meus alunos, moram nessas favelas ainda, né? Então não tem nem energia, nem banheiro, por exemplo, nas casas. Quanto mais um celular, computador com internet, não tem, né?
Então, eu criei uma plataforma no Google Classroom, eu adicionei ali mais ou menos uns 150 e-mails, mandei para todos os alunos, e eu tenho dado aula toda quinta-feira, conforme combinado lá com o pessoal da prefeitura e tal, para 10 alunos. Os outros 140 simplesmente não entram. Então, assim, a pandemia veio expor uma questão muito triste da sociedade, que é essa questão da inclusão da internet, né? Que a pessoa não tem internet e nessa área, por exemplo, da tecnologia, como que, por exemplo, você enxerga essa ideia que alguns governos já colocaram em prática de ter internet Wi-Fi gratuito para todos? E é possível? Existe tecnologia para isso? Porque eu mesmo não faço ideia. Você, sei lá, estudou análise de sistemas, tem estrutura para isso? Para todo mundo ter Wi-Fi de graça? Estrutura existente é possível ter Wi-Fi para todo mundo, sim, porque o que não tem é interesse, né? E realocar verbas para isso. Não vou ser leviano aqui de dizer se que há verba. Eu acredito que exista, mas a gente sabe, nós acompanhamos todos os dias aí como que são as questões orçamentárias de não só de governo federal, estadual e municipal também. As prioridades são sempre outras, né? E, inclusive, sempre esse ano eu já li bastante sobre isso de um orçamento lá que foi vetado de levar a internet justamente para essas pessoas carentes. Então, enquanto a gente vê notícias de que o fundo eleitoral vai triplicar ou duplicar, a mesma fonte diz que não tem dinheiro para fazer, para investir na educação digital, na inclusão digital de pessoas carentes. Então, a gente sabe que com o montante de imposto que a gente arrecada, de tributo que a gente arrecada nesse país, né, que é quase metade do ano trabalhando só para tributo, a gente sabe que tem dinheiro, né? Só que o orçamento desvia aqui, interesses são outros, é sempre buscando reeleição, é sempre buscando favor. Então, eu digo que estrutura seria possível sim. A estrutura não tem porque não teve investimento. Mas caso houvesse, teria estrutura e teria essa possibilidade de chegar nos seus alunos e nos demais alunos aí, de tantas pessoas carentes que existem hoje no Brasil. Pois É é, porque a gente está. a gente tem sempre uma visão assim, no nosso meio, dos nossos amigos, a gente conversa com nossos amigos pela internet todo dia e acha que todo mundo tem, né, cara? Só que tem muita pessoa que não tem nada. Como você disse, não tem nem energia. Como que vai ter um celular de quinhentão, por exemplo, para poder acessar o Instagram da pessoa? Não tem. Ô, André, Bolacha, é o seguinte: no final do programa eu sempre pergunto a mesma pergunta, que é assim: o que te faz ser humano? Eu pensei em duas respostas. Pode dar as duas? Pode dar as duas, óbvio. A primeira foi numa questão mais emocional barra sentimental, que seria mais envolvido com a arte mesmo. É algo que eu me sinto, é a parte do dia que eu melhor me sinto comigo mesmo, não sei se eu me expressei direito. Mas todo final de dia, de noite, assim, antes de dormir, eu acesso lá um vídeo de YouTube e vou ver algum espetáculo de dança, ou teatral, ou mesmo um filme, ou um show mesmo, e eu fico apreciando aquilo. E aquilo me motiva, eu fico tão imerso naquilo e me dá sentimentos tão bons que eu acabo me relacionando isso com uma humanidade ali que tem em mim, essa capacidade de se emocionar, de até chorar, vendo uma manifestação artística, né? Que é algo que eu prezo muito, que eu valorizo muito. O outro ponto é a própria, ligado à nossa capacidade de raciocínio, é a capacidade de reinvenção. Você é prova disso, de toda a sua trajetória, tanto profissional quanto pessoal, e eu também. A capacidade de reinvenção e não ter medo de testar coisas, de experimentar coisas novas.
Eu sou um cara que nasci ali no meio artístico, mas eu fui para o direito, que não tinha nada a ver, e depois eu tinha banda e não tinha banda, e tem banda de novo, e agora está estudando, fez outra faculdade, fez isso, e está buscando coisas, tô buscando meu espaço. Eu estou me reinventando a cada dia para entender questões políticas, sociais, e entender o mundo, e abrir minha visão para outras coisas, para as coisas que eu não conhecia antes e agora eu conheço. Essa capacidade, essa reinvenção, esse raciocínio, essa permissão que a gente se dá de conhecer coisas novas, experimentar e respeitar o próximo e respeitar visões diferentes, nos torna muito humanos, né? É Eu uma vou coisa. resumir, a capacidade de evoluir isso aí, né? Exato, ó, uma palavra aí que eu não pensei, exatamente. A Evolução. capacidade de evoluir, né, que você está falando aí. Exatamente. Muito legal, cara. Obrigado pelo papo. Aprendi muito aí sobre sua trajetória e, obviamente, me sinto sempre muito feliz quando a gente conversa, porque é sempre uma troca muito legal, né? A gente é conterrâneo aí de Americana, né? Então, Uhum. conhecemos aí, temos muitos amigos em comum. Vou pedir para você me mandar um link depois para eu colocar um vídeo aqui no final. Agora, de sopetão, o que que você vai mostrar pra gente aí? Você vai mostrar um vídeo da banda, um vídeo de você? O que que você quer mostrar no final aí? Eu vou colocar aqui depois da vinheta, vai rolar um vídeo aí que você escolheu. O que que você vai apresentar? Vou colocar o vídeo da banda. Não falei, eu sou baterista na Bauer Soul hoje. E é um vídeo muito legal, que é um clipe, que significa muito, porque foi o primeiro single que eu gravei com a banda, assim que eu entrei, e ele foi gravado aqui na agência que eu trabalho. Então, junta o trabalho, o profissional aqui com a banda, e os amigos também juntos. Então, eu vou passar esse link para você passar aí. Eu esqueci também, antes da gente encerrar, de abrir um espaço para você fazer um merchan, assim, vender o peixe, falar das suas mídias sociais, Ah, que as pessoas que quiserem entrar em contato com você, como é que elas têm que fazer? eu tenho lá no meu Instagram, que é o principal canal que eu atuo, é instagram.com/andré.dos.reis, né? E também existe o André dos Reis, tudo junto, andredosreis.com.br, que é o meu site lá. E eu acho que são esses dois canais que já, só de se mandar uma mensagem lá, eu já estou E lá. a banda continua, tá gravando disco, vai lançar coisa nova. O Abaura Soul, né, foi até triste, porque em janeiro de 2020 a gente entrou em estúdio para gravar o último EP, e daí em março veio a pandemia, e a gente teve que lançar em maio de 2020 o EP, e não teve show desse trabalho, né, que é um trabalho muito querido por nós. Mas a gente tem sim se encontrado raramente, e para compor temos músicas novas, inclusive se fosse fazer um EP hoje a gente já teria como entrar em estúdio e fazer, mas a gente está indo, né, respeitando aí todo esse momento que exige distanciamento, exige vários protocolos, a gente Escuta, está quando que vocês vão levando tocar uma no selfie. Lollapalooza lá? Quando que vocês vão tocar no Lollapalooza, hein? Isso aí tem que perguntar pro... Esqueci o cara que é o idealizador do Lollapalooza. É o cara do Jane's Addiction lá, né? The Jane's Addiction. Ah, Quem esqueci, sabe, né, cara? esqueci o nome dele. Quem sabe? É o Seria dono, né? É o dono do maravilhoso. Lollapalooza. O dono. Não, essa banda, eu vi o show de vocês no FECA, né? A gente se cruzou lá e foi bem bacana porque, assim, eu não tinha visto ainda ao vivo, já tinha ouvido alguns CDs e algumas gravações. E eu achei impressionante, cara, a energia de palco de vocês, a forma que vocês compõem, a forma que é cantado, né? E a questão das dinâmicas, o teclado sempre muito abraçado ali com a guitarra, com a atmosfera do lance. Uhum. E fiquei imaginando mesmo, pensando assim, tem muita banda que toca no Lollapalooza que não é foda que nem esses caras. Assim, fiquei vendo vocês pensando isso. E, obviamente desejando que vocês um dia toquem num festival desse tamanho para Opa, receber o devido reconhecimento, né? seria maravilhoso. Tem. Cara, a banda carrega muito disso, de jogar aquele sentimentalismo, aquela emoção para o povo, né? É o nome da banda, né? A Báltica Soul, sobre uma alma. Então,
muito do Lucas Macedo, que é o cantor, ele consegue traduzir isso em música, né? E isso tem um peso enorme É no uma palco. tendência, eu acredito que é até uma tendência dessa geração, da galera que nasceu ali por volta de 89, 90, 91, né? A galera que nasceu nessa época é uma tendência falar mais abertamente sobre os sentimentos. Eu vejo que as bandas que são de pessoas dessa idade e que construíram uma carreira de compositor em cima de músicas no indie, principalmente, acabam tendo uma facilidade maior de falar dos sentimentos, assim. Eu vejo não só no About Your Soul, diversas bandas, inclusive de americana, que são da mesma geração, que estão fazendo a mesma coisa, não só por influência que vocês trazem, né, para pessoal, que eu vi que vocês tocaram no teatro, acabam influenciando aí um grupo de pessoas que acompanham vocês, mas no fundo, eu vejo como algo, como um reflexo no mundo todo, essa geração de bandas indie que surgem ali no começo dos anos 2000 e aí vão evoluindo, né? Vocês, obviamente, surgiram depois, mas ali no começo dos anos 2000 já eram adolescentes e pensavam em ter uma banda, né? Então já sabiam que gostavam, pelo menos, né? E certamente gostavam das bandas que estavam surgindo naquela época, que estavam falando exatamente desses sentimentos todos que estão sendo aflorados agora, né? Então é muito legal ver essa evolução, né? Eu vejo como evolução natural da música mesmo, né? Cara, obrigado pelo papo. Então, manda o link para mim, eu vou colocar no final aqui. Se esse vídeo tiver áudio protegido e eles requererem os direitos, eu vou mandar um e-mail para eles. O André autorizou, tá? Fala com ele lá. Beleza? Beleza. Então é isso. Eu agradeço muito aí. Dá um salve, um tchau aí para a galera, então. Opa, eu que agradeço, Rodrigo. Fiquei muito feliz com o convite. Gostei muito desse programa aí que você está conduzindo. É muito bacana mesmo de conhecer o pessoal perto de nós, né? Muitas das pessoas que você entrevistou já eu conheço, mas não sabia da história de vida, por exemplo. E eu agradeço todo mundo que se dispôs a ouvir nosso papo aqui. Espero que tenham gostado, que tenham, né, que eu possa ter ajudado a acrescentar alguma coisa na vida de vocês. E qualquer coisa é só me chamar lá nas redes. Com certeza vai ser influência e vai ser assim inspiração para outras pessoas, principalmente nesse sentido de encontrar sem muita dificuldade uma polivalência, né? Mesmo sendo tímido, que você se intitulou assim, eu nunca achei que você era tímido, você acha que você é, mas eu nunca achei. Mas assim, mesmo sendo tímido, deu a volta por cima, foi se relacionar, montou suas bandas, atacou a advocacia, atacou nas agências, está atacando no marketing digital, pode trabalhar nas 4 frentes aí tranquilamente e pode fazer ainda mais, né? A começar pelo que você falou aí, dessa parte de evolução na área social. Sim. E tal, que acho que é uma coisa que eu tenho, por ser professor, tenho buscado muito entender como contribuir em projetos sociais, não no sentido de abraçar projetos de esquerda ou de direita, mas para fazer algo que os governantes, seja de esquerda ou de direita, não conseguem fazer, né? E a gente pode ali tomar a frente e fazer e transformar o nosso ambiente num lugar melhor, né? Eu acho que essa é a prática do social que eu tenho buscado, e aí conhecendo outros universos de sociedade, acaba ampliando um pouco o quanto a gente é privilegiado e o quanto as pessoas podem, com muito pouco, aquilo que a gente acha que é pouco, para eles é muito, então com pouquíssimo eles podem ter muito. Então é uma coisa assim sensacional a gente parar para refletir nisso. Bom, o programa Somos Todos Humanos está chegando então no final da sua 23ª edição, lembrando então que o programa é quinzenal, todas as sextas-feiras, no site www.rhradio.com.br e também no canal do YouTube Somos Todos Humanos. E vamos me despedindo de vocês, dizendo uma boa noite, porque somos todos humanos!
10 years old. Couldn't teach her Einstein's theory by then. You told her you were going to see her?